O Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando nós nos proclamamos a contar as bênçãos do Senhor, a recontar toda a história dele e começar a perceber como ele nos abençoa, não existe outra maneira de ver isso senão com surpresa, senão com assombro. E é assim que olhamos para o nosso Senhor, nos ajuntamos aqui, nesse lugar, nesse tempo e espaço, para adorar a Deus, responder o seu chamado à adoração, observar o quanto Ele é santo, debruçar sobre a sua palavra e ao mesmo tempo perceber as nossas falhas, perceber o quanto temos falhado em amá-lo como deveríamos. E assim, observando esse Deus tremendo e o nosso coração frágil, é que podemos falar a Ele as nossas falhas, confessar os nossos pecados a Ele, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. E nesse momento, eu e você podemos ter essa oportunidade de colocar as nossas falhas diante de Deus, de colocar os nossos medos e angústias diante de Deus. E assim, ter a certeza que Ele nos ouve, que Ele nos abraça, que Ele nos acolhe. Tem um momento agora para orar a Deus, confessar o seu pecado, colocar diante de Deus o seu próprio coração frágil. Vamos orar? Pai eterno, muito obrigado, porque pelos méritos de Cristo o Senhor nos ouve. Teu Espírito em nós confirma a nós a fé que o Senhor nos deu. Confirma em nós também a necessidade de confessarmos ao Senhor os nossos pecados, Pai. De confessarmos as nossas falhas, os nossos erros. O quanto somos imperfeitos diante da Tua santidade e da Tua perfeição. Cuida de nós, nos acolhe. Recebe o nosso louvor. Recebe toda a honra que podemos dar aqui, mesmo imperfeita, mesmo nessas palavras que são falhas, mesmo nessas demonstrações, Pai, que são tão distantes da perfeição em Te amar. Cuida do nosso coração. Vem com o Teu perdão. É isso que clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém. É uma grande alegria podermos vir até aqui, este lugar que chamamos igreja, nossa casa, a casa do Senhor Deus, que nos acolhe, que podemos cultuá-lo. E que podemos orar, cantar e também nos debruçar diante da palavra de Deus. E ao longo de várias semanas, mesmo distanciados, mesmo sem poder nos encontrar presencialmente, temos nos debruçado diante do catecismo da Nova Cidade, para entender melhor quais são os fundamentos da doutrina, da Escritura, como somos salvos, o que é o pecado, o que fazemos com essa salvação. E a pergunta aqui, de número 29 do Catecismo da Nova Cidade, diz o seguinte: como podemos ser salvos? E a resposta, eu convido que você leia comigo. E você em casa também pode exercitar isso, lendo juntamente com a sua família, ou lendo aí assistindo a nossa live. Vamos ler essa resposta? Somente pela fé em Jesus Cristo e por sua morte substitutiva e de expiação sobre a cruz, ainda que sejamos culpados de desobedecer a Deus e sejamos ainda inclinados ao mal, Deus, sem nenhum merecimento nosso, mas somente por pura graça, imputa-nos a perfeita justiça de Cristo quando nos arrependemos e cremos nele. O apóstolo Paulo, em Efésios 2, versículos de 8 a 9, traz o seguinte para nós: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie.
Graças a Deus que são os méritos de Cristo e não os nossos méritos que nos colocam justificados diante dele. Graças a Ele, pela obra dele, feitura de Jesus Cristo, que podemos nos apresentar diante de Deus sem nenhuma culpa. Não são os nossos sentimentos, não é a nossa capacidade de pensamento, não é a nossa capacidade de realizar várias boas obras que nos torna salvos e justificados. Mas sim, os méritos de Cristo, como diz já Charles Spurgeon, é o mérito de Cristo que nos aproxima dele, que pode fazer com que eu e você sintamos o grande amor de Deus, que eu e você sejamos acolhidos por ele, que eu e você possamos entender que ele é um pai que nos acolhe, ouve, transforma. E assim podemos colocar diante dele as nossas petições, diante deles os medos e inseguranças que temos, os pedidos, agradecimentos, as pessoas que sofrem. E como igreja fazemos isso todos os domingos. Trazemos diante do Senhor os doentes, as famílias enlutadas, as pessoas que precisam de consolo, as incertezas do nosso mundo,